Olá, boa noite. Boa noite. Polícia Federal prende 34 pessoas em mais uma ação contra braço financeiro de facção criminosa. Justiça do Equador determina a prisão do ex-presidente do país, Rafael Correa. Governo dos Estados Unidos dá sinal verde para indicação de Eduardo Bolsonaro para cargo de embaixador. A taxa básica de juros caiu e deve cair ainda mais. Como isso afeta a vida dos brasileiros? 85 migrantes são resgatados no mar Mediterrâneo. E veja como economizar energia elétrica, já que a conta de luz está na bandeira vermelha. Agora, no Jornal das 18 horas. – 34 pessoas já foram presas hoje numa operação da Polícia Federal contra uma facção criminosa. Essa é a segunda parte de uma ação que começou na terça-feira. A Polícia Federal tenta desarticular o núcleo financeiro que organiza o esquema de lavagem de dinheiro da facção criminosa. A PF acredita que o esquema envolve cerca de 23 mil criminosos em todo o país. Nessa operação, os presos vão responder pelos crimes de lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e associação criminosa. A operação é uma continuidade da que foi feita no começo da semana e que prendeu 28 pessoas. Desta vez, foram expedidos 52 mandados de prisão preventiva, 48 de busca e apreensão, além do bloqueio de 45 contas bancárias. Os alvos, ligados a uma facção que atua dentro e fora dos presídios, estão em 18 cidades dos estados do Paraná, São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. A ação é coordenada pela Polícia Federal em Minas Gerais e tem a maior parte dos alvos no Paraná. O dinheiro movimentado pelo esquema seria originário do tráfico de drogas e era transferido entre contas bancárias de forma fracionada para não chamar a atenção do COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Por falar em COAF, o presidente Jair Bolsonaro disse que o Conselho de Controle de Atividades Financeiras pode ser vinculado ao Banco Central. A ideia do presidente é tirar o COAF da mira de qualquer suspeita de favorecimento político. A possibilidade de vincular o Conselho ao Banco Central está em estudo pela equipe do governo. Ao lado do ministro da Justiça, Sérgio Moro, o presidente Jair Bolsonaro defendeu o pacote anticrime numa transmissão ao vivo nas redes sociais. O projeto foi apresentado ao Congresso há 6 meses. Bolsonaro pediu rapidez à Câmara na tramitação do projeto. Então tem o projeto deles, então, 6 meses na Câmara, né? E ele gostaria de falar alguma coisa, o que em suma é o seu projeto e o que nós podemos fazer para que ele seja votado. O que a gente quer lá é que o parlamento vote. E nós vamos respeitar o resultado, aprovando ou não. Já o ministro Sérgio Moro citou alguns pontos do projeto. A prisão após condenação em segunda instância e o fim do benefício a detentos conhecido como saidão em situações específicas. Eu li um Twitter do senhor hoje, falando, criticando a possibilidade de um pai que matou a filha deixar o presídio naquelas famosas saidinhas por conta de Dia dos Pais. Isso é algo que o projeto anticrime acaba. Outra proposta é impedir a progressão de pena para detentos vinculados a organizações criminosas. Então, acho assim, fundamental a importância das reformas econômicas. Mas nós precisamos também tratar da segurança das pessoas, embora nós estamos fazendo isso no seu governo, reduzindo essa taxa de crimes. Com o projeto anticrime, nós vamos ter condições de dar um salto, na minha opinião. Na mesma transmissão pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro recebeu líderes indígenas. O político defendeu que os índios querem cuidar da própria vida e ter um estilo de vida moderno. Bolsonaro defendeu a legalização do garimpo e a exploração de reservas indígenas. O político afirmou que os índios querem mais liberdade. O índio não quer o latifúndio. Ele quer plantar na sua terra. Quer plantar ou não? Sim. Ela quer plantar na sua terra. Se tiver ouro lá, quer garimpar ou não quer? Sim. Eles querem ganhar a vida dele. Eles não precisam de gente do Estado para buscar cuidar da vida deles. Eles querem cuidar da própria vida deles. No vídeo, os indígenas reforçaram a fala de Bolsonaro. Nós, povos indígenas, nós vivemos um novo estilo de vida. Nós estamos no século XXI. Não existe, senhor presidente, nem caça, nem pesca.
para que se possa dizer, como ONGs afirmam, que o índio deve preservar sua cultura, que viver de forma culturalmente. Não há nenhuma possibilidade, nos dias atuais, de vivermos da forma que viviam os nossos pais. Não há nenhuma possibilidade. Hoje as demandas são outras. Na quarta-feira, o governo chamou de interpretações sensacionalistas a publicação de dados que apontam um aumento do desmatamento na Amazônia. O governo dos Estados Unidos deu sinal verde para a indicação do deputado federal do PSL, Eduardo Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, para assumir a embaixada do Brasil em Washington. O nome dele ainda precisa ser aprovado pelo Senado. Eduardo Bolsonaro recebeu o agrimã, que na linguagem diplomática significa o aval de autorização para que ele possa assumir a embaixada. A resposta do governo americano chegou nesta quinta-feira ao Itamaraty e foi divulgada nesta sexta. Bolsonaro acredita que com o filho em Washington, a relação entre os dois países será mais próxima. Jair Bolsonaro indicou que só deve apresentar o nome do filho na próxima semana. E depois disso, mas para todo o trâmite se concretizar, a indicação de Eduardo Bolsonaro deve ser aprovada pelo Senado por uma sabatina feita pela Comissão de Relações Exteriores. Depois disso, o nome dele ainda precisa ser aprovado em uma votação secreta no plenário da Casa. Nesta sexta, Eduardo Bolsonaro se encontrou com o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, no Itamaraty. Eduardo Bolsonaro divulgou uma nota no início da tarde dizendo que recebeu com alegria a notícia do aval do governo norte-americano, confirmando a capacidade dele em construir uma nova relação bilateral. Eduardo Bolsonaro também lembrou que cabe ao Senado a palavra final para que ele assuma o cargo e que, se o nome dele for aprovado, haverá um trabalho árduo a ser realizado. O Ministério Público Federal vai investigar a atuação do empresário Eike Batista no mercado de criptomoedas. Ele foi preso ontem pela segunda vez no Rio de Janeiro. Durante a operação Segredo de Midas, deflagrada nesta quinta-feira, os procuradores encontraram anotações na casa de Eike com referências ao comércio de criptomoedas. Segundo as investigações, os papéis citam a mulher do empresário. Para o Ministério Público Federal, Eike Batista estaria usando o nome da esposa para ocultar valores de produtos de crimes. Eike Batista foi preso pela segunda vez no Rio de Janeiro. O mandado de prisão temporária por 5 dias foi expedido pelo juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal do Rio, a pedido do Ministério Público. O empresário é suspeito de crimes contra o mercado financeiro e pagamento de propinas ao ex-governador Sérgio Cabral. Eike Batista foi levado ao presídio Bangu 8. O local já abriga presos famosos, como o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, o ex-deputado Eduardo Cunha e Dario Messer, apontado como doleiro dos doleiros. 4 dias antes de ser preso, Eike Batista fez um desabafo nas redes sociais. Ele escreveu que ser o homem mais rico do mundo foi uma grande estupidez. 2 pessoas morreram na queda de um viaduto na zona norte do Rio de Janeiro ontem à noite. Testemunhas disseram que o motorista bateu em uma viga recém-instalada que deixou a estrutura mais baixa. A viga de concreto, que pesa 55 toneladas, caiu em um container. O motorista tentou sair de ré, mas a estrutura acabou desabando em cima da cabine. Adeir dos Anjos Peixoto, de 62 anos, que dirigiu o caminhão, e David Sangi da Costa, auxiliar, de 29 anos, foram atingidos pela viga e morreram no local. 2 guindastes foram acionados para içar as novas vigas do viaduto. A partir de hoje, o INSS vai aplicar novas estratégias para agilizar a concessão de benefícios. A meta é concluir a análise de pedidos em até 45 dias. A novidade, criada por meio de uma resolução, já foi publicada no Diário Oficial da União. O Instituto Nacional de Seguridade Social tenta zerar a fila de espera por benefícios. A intenção é aumentar a eficiência na análise dos pedidos e na conclusão dos requerimentos. A medida prevê que os pedidos de reconhecimento de direitos sejam concluídos em até 45 dias a partir da entrada dos documentos pelos beneficiários. As agências da Previdência Social terão que reforçar o quadro de funcionários. O Instituto vai ficar obrigado a divulgar aos órgãos de controle externos e internos e à sociedade os resultados dessas estratégias.
O volume do setor de serviços caiu 1% em junho na comparação com o mês anterior. Foi a quarta e mais intensa queda no ano. É a pior taxa para o mês desde 2015. Os juros são uma grande preocupação para os brasileiros. Na semana passada, o Banco Central cortou meio ponto percentual da taxa Selic e ainda indicou que ela pode ser reduzida mais uma vez. Mas como será que isso reflete na vida do trabalhador? Vamos ver na reportagem de Débora Evangelista. A Selic também é conhecida como a taxa básica de juros, que caiu de 6,5% para 6% ao ano, o menor valor da série histórica que começou em 1986. Mas afinal, o que é de fato a Selic? Bom, a Selic é o dinheiro que o Banco Central, o custo do dinheiro que o Banco Central empresta para os bancos e que os bancos aplicam no Banco Central. Quanto mais baixa for essa taxa, mais barato é o custo do dinheiro. Mesmo com a redução, o que o consumidor quer saber é muito simples. Faz diferença na hora da compra? Por acaso o senhor já sentiu no seu bolso essa redução de taxa de juro? Não, de jeito nenhum. Pelo contrário, está mais alto. Não, a gente nunca sente no bolso. Não recebi. Não senti. Vários bancos anunciaram que vão repassar a redução, que também deve chegar ao comércio. Ou seja, vai chegar no bolso do brasileiro. Mas na prática, não funciona assim. Mas infelizmente os juros não baixam nem no volume e nem na velocidade que a gente tanto gostaria. Quem vai fazer uma compra no supermercado, por exemplo, talvez nem sinta a diferença de preço. Mas quem vai fazer uma compra a longo prazo, como o financiamento da casa própria ou do carro novo, aí sim, sinta um pouco mais esse impacto no bolso. Segundo cálculos da Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade, o impacto, mesmo que modesto, pode ser visualizado em operações de crédito mais longas e mais caras, como o financiamento de um carro. Ao financiar um veículo de R$40 mil em 5 anos e sem entrada, o valor médio da parcela é de R$ 1.042,03. Com a Selic a 6% ao ano, essa parcela cai para R$ 1.031,47. Ao final dos 5 anos, o consumidor pagará R$ 633,59 a menos com a nova taxa básica em vigor. Uma queda de 1% no valor total. Para investimentos de capital a médio e longo prazo, no financiamento de um automóvel, por exemplo, ou de uma casa própria, aí sim as taxas vão ser menores e ele vai perceber um pouquinho mais, vamos dizer assim, essa taxa sendo abaixada. A redução da Selic pode ser uma ótima para investidores. Com a baixa dos juros, o investidor pode fazer aplicações de risco e gerar muito lucro. O investidor, ele também perde, vamos dizer assim, a sua renda fixa, que era fácil, não é? Então ele ganhava bastante dinheiro praticamente sem fazer nada, porque aplica em financiamento de títulos públicos, você recebe, corre um risco muito pequenininho, quase nada, né? Esse investidor, ele vai ter que tomar mais risco e fazer investimentos no mercado, nas empresas, em renda variável. Isso gera empregos e também contribui para o aumento do PIB. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, durante um evento, informou que o Banco Central deve continuar a baixar os juros do Brasil. Uma notícia boa para a economia do país, que apresenta uma melhora, mas ainda precisa de muito estímulo. A dívida pública rola uma taxa mais baixa, reflete no sentido que grandes empresas conseguem captar mais barato, reflete que grandes aplicadores e aplicadores, ao receber menos juros, têm um incentivo maior em investir em ativos reais. Sim, nesse sentido, influencia positivamente. E veja a seguir, Justiça do Equador decreta a prisão preventiva de Rafael Correa. Ele mora atualmente na Europa. Os detalhes em instantes. Até já! A Justiça do Equador determinou a prisão preventiva do ex-presidente Rafael Correa pelo suposto envolvimento em um caso de recebimento de propina em licitações do governo.
A Justiça investiga um escândalo batizado como Propinas 2012-2016, antes chamado de Arroz Verde, que também teria o envolvimento de outras 4 importantes figuras do governo de Correa, que comandou o país entre 2007 e 2017. Um deles é o ex-vice-presidente Jorge Glass, que já está preso após ser condenado em um caso ligado à construtora brasileira Odebrecht. Os promotores dizem ter provas de que Correa cometeu os crimes de recebimento de propina, formação de quadrilha e tráfico de influência para financiar irregularmente a Aliança País, movimento político liderado pelo ex-presidente. Ele responde a vários processos desde que deixou o poder no Equador e foi morar na Bélgica, mas não foi condenado em nenhum deles. Rafael Correa se nega a voltar ao país porque se considera vítima de uma perseguição política orquestrada por seu sucessor no cargo, Lenín Moreno. O navio de salvamento marítimo de imigrantes Ocean Viking realizou o primeiro resgate no mar Mediterrâneo ao socorrer 85 pessoas perto do litoral da Líbia. Confira agora em um giro de notícias internacionais. O trabalho de resgate do navio das ONGs SOS Mediterrânea e Médicos Sem Fronteiras durou cerca de 2 horas. Entre os migrantes tinham 5 mulheres e 4 crianças. Enquanto isso, o ator americano Richard Gere visitou a embarcação Open Arms. O artista levou água e comida para 121 pessoas que estão bloqueadas há 1 semana e pediu ajuda. O ministro italiano do Interior, Matteo Salvini, reiterou a ordem para fechar os portos e disse que o país não está disposto a hospedar migrantes ilegais não identificados. Ontem, ele pediu a antecipação das eleições, o que gerou uma crise interna no governo. Segundo as pesquisas, Salvini ganharia a disputa com cerca de 36% dos votos e poderia garantir maioria no parlamento com outro partido menor de extrema-direita. Um homem de 20 anos armado com um fuzil foi preso em uma loja do Walmart no estado do Missouri, centro-oeste dos Estados Unidos, e acusado de ameaça terrorista pela polícia. Dmitry Andreichenko usava um colete à prova de balas e um uniforme militar. O caso acontece menos de 1 semana depois do ataque que deixou 22 mortos em um Walmart de El Paso, no Texas, e de outro tiroteio em Dayton, em Ohio, que tirou a vida de 9 pessoas. Pelo menos 13 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas na sequência de um deslizamento de terra provocado por fortes chuvas de monção em Mianmar. Em todo o país, as chuvas torrenciais fizeram transbordar os rios e as pessoas que vivem perto da costa foram alertadas sobre os riscos de uma maré alta. Muitos moradores tentaram fugir a pé ou de barco. Centenas de manifestantes se reuniram no aeroporto de Hong Kong para chamar a atenção dos visitantes estrangeiros para os protestos que começaram há 2 meses. Eles sentaram no chão na área de desembarque com faixas condenando a violência policial. A mobilização é contra o projeto de lei que autoriza extradições para a China continental. Na Rússia, os moradores de 2 cidades ao norte do país tiveram que começar a estocar iodo usado para diminuir os efeitos da exposição à radiação. Ontem, uma explosão em uma base de mísseis deixou 2 pessoas mortas e 6 feridas. Um oficial naval não identificado diz que o acidente pode ter ocorrido em uma instalação de testes no mar e que a explosão causou vazamento de combustível tóxico. A conta de luz ficou mais cara com a bandeira vermelha, que começou a valer no início do mês. É difícil economizar, mas se o consumidor seguir algumas dicas, não vai doer tanto assim no bolso. O que não falta é trabalho para dona Cícera, que passa a roupa da família, com 6 adultos e 3 crianças. A aposentada sabe que o ferro de passar consome muita energia, mas não tem jeito. Fazer tudo de uma vez ajuda a economizar. Mas no final do mês, a conta de luz passa dos R$400. É difícil para pagar. A conta é muito alta, vem muita conta de energia. Então, junta ferro e banho, que eu não tenho muito eletrodoméstico que consome, mas é o banho e o ferro, né? Então, a gente procura fazer maior economia, porque não dá. Muito cara a conta. E agora, com a bandeira vermelha, a conta de energia subiu mais um pouco.
Agosto é um mês típico da seca e, por causa da estiagem e do baixo volume da água de rios e represas, o custo da produção de energia elétrica no Brasil aumenta e a consequência no nosso bolso. Com a bandeira vermelha, pagamos R$ 4,00 a mais a cada 100 kWh consumidos. Parece pouco, mas essa cobrança extra faz uma baita diferença no final do mês. E para não tomar um susto, quando a conta de luz chegar, tem que economizar, não tem outro jeito. E se você acha que já faz isso, saiba que existem alguns vilões que consomem mais energia do que você imagina. Aparelhos eletrônicos aparentemente desligados continuam consumindo energia quando ainda estão ligados na tomada. A soma de vários aparelhos nesse modo, chamado de stand-by, pode ser responsável por um aumento de até 20% na conta. Na verdade, ele está ligado em modo de descanso, stand-by. Então, há sim um consumo e na somatória de todos os equipamentos, por exemplo, a televisão, o modem da televisão a cabo, enfim, a internet, ele está gastando energia, senão a luzinha não estaria ligada, né? Então, há um consumo sim e a somatória de todos os equipamentos aumenta o valor da conta no final do mês. Deixar o carregador de celular na tomada sem usar também consome. Continua consumindo, sim. Há um consumo pequeno, mas somando as 24 horas do dia, os 30 dias do mês, vai ter um aumento significativo na conta ali. E normalmente a gente não tem só um celular na residência, né? Tem de todas as pessoas. O professor de engenharia elétrica dá mais dicas para economizar. Trocar lâmpadas antigas por versões mais econômicas, como as de LED, não abrir a porta da geladeira sem necessidade, checar se as borrachas de vedação da geladeira estão boas e demorar no máximo 5 minutos no chuveiro. Tudo que Dona Cícera já faz em casa e controla muito bem o pessoal da família. Eles me falam que eu digo que sou louca, porque eu fico chamando, gritando, olha o horário, olha quanto tempo você está no banho. Eu acho isso um exagero, né? Acho que tem que entrar e já sair, porque economiza o bolso, né? Mas você sabe, jovem é difícil, né? Você controlar. Então eles falam, você é louca, mãe, você é louca. Fica só gritando, mas eu grito mesmo. O governo de São Paulo anunciou que a empresa chinesa Huawei vai investir 800 milhões de dólares na construção de uma nova fábrica em São Paulo. O anúncio foi feito durante um encontro com representantes da empresa e o governador de São Paulo, João Dória, que está no último dia da missão na China. A cidade que vai receber a nova fábrica será anunciada nos próximos meses. Além disso, Dória participou da inauguração do primeiro escritório comercial de São Paulo no exterior. Segundo o governo, o local construído no coração de Xangai promete ser um espaço para negociações com o objetivo de atrair novos investimentos para o estado paulista. Ação profissional, eficiente e criativa para gerar novos empregos e novas oportunidades aos brasileiros de São Paulo. A Missão China é a 4ª missão empresarial de São Paulo e foi organizada pela Invest SP, a agência de promoção de exportações e investimentos do estado. E no Dia dos Pais, quem recebeu o presente foi o filho. Isso aconteceu em Mato Grosso do Sul. Um caminhoneiro largou a profissão para acompanhar o crescimento de um de seus herdeiros. E para sustentar a família, ele passou a produzir carrinhos de rolimã. E a paixão é em dose dupla. A brincadeira comum nas décadas de 70 e 80 voltou com força total. Mas hoje em dia o carrinho deixou de ser rústico e ganhou detalhes dos carros de Fórmula 1. E as disputas agora são eventos organizados. Depois de 7 anos na estrada, Vitor decidiu largar a profissão de caminhoneiro para se dedicar a outra profissão, a de marceneiro. Mas não é qualquer marcenaria, é produção de carrinhos de rolemã. Tudo para ficar mais próximo dos filhos. Foi quando nasceu o meu filho Vinícius, né? O menino. Eu já tinha 2 meninas, então eu resolvi largar a estrada para participar mais, né? Que agora tinha nascido, até então tinha só 2 meninas, aí nasceu o menino, eu queria estar mais presente, né? Há 3 anos e meio, Vitor constrói os carrinhos de rolimã, do mais rústico aos mais acabados. Pernas de pau e tacos de bete. Tudo aconteceu depois de um convite feito por um amigo. E aí eu tive a oportunidade por causa de um projeto de uma igreja. Um rapaz amigo meu falou, Vitor, vai ter um encontro das crianças e a gente estava querendo levar uns carrinhos de rolemã.
faz 2 carrinhos para a gente levar. E aí eu comecei a receber encomendas, né? Encomenda, e o negócio engrenou. Quem saiu ganhando na história foi o Vinícius, hoje com 10 anos. Além de ficar com o pai por perto, acaba ajudando na montagem. Eu achei uma boa ideia, né? O que você aprendeu com seu pai? Mexer nos maquinários, fazer perna de pau, carrinho de rolimã. O trabalho, no final, acaba sendo uma grande diversão. Vinícius montou as próprias pernas de pau e tem à disposição o carrinho que quiser. Dessas coisas todas, o que você mais gosta? Brincar depois de pronto, né? E estamos aí se divertindo e eu consigo trabalhar em casa, fico mais presente ainda, trabalhando junto, e ele me ajuda, né, nos afazeres e tudo, e ele gosta até, né? Go, Johnny, go, go! Go, Johnny, go, go! Go, Johnny, go, go! E essa edição fica por aqui, lembrando que você viu hoje que a Polícia Federal fez a segunda parte da operação contra o núcleo financeiro de uma facção que atua dentro e fora das prisões. Foram pelo menos 34 prisões no Paraná, São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. Os crimes investigados são de lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e associação criminosa. Uma boa noite para você e um bom fim de semana. E a gente encerra essa edição com a imagem de 2 pandas que nasceram em um zoológico na Bélgica. Os animais, um macho e uma fêmea, vão ser apresentados ao público daqui a um mês. Boa noite para você e um ótimo final de semana.